Boa noite, amigos. São 7 horas da noite, com mais 6 minutos. Estamos começando essa live que marca o aniversário de 26 anos da nossa Fortral New Holland. E a gente quer desejar uma boa noite a todos, aos amigos da Fortral especialmente, e dizer que estamos ainda no mês de maio. É o mês que a Fortral completa os seus 26 anos. E como se precisa estar sempre sintonizado com a evolução, a Fortral também inova na maneira de comunicar-se com o seu público. Agora mais digital, já que a tecnologia permite isso. E é a partir deste princípio, mantendo o foco no produtor, transmitindo informação de qualidade, é que se decidiu, a direção da empresa, a marcar o aniversário de 26 anos de maneira diferente esse ano. E para isso nós convidamos dois respeitáveis personagens do agronegócio do Rio Grande do Sul. E eu me refiro aqui a Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, e também ao Maurivan Dalben, cofundador e diretor da empresa Santa Lúcia Alimentos. Nós vamos falar, logicamente, de mercado, vamos falar sobre essa conjuntura durante e pós-pandemia, nós vamos falar de agronegócio. Então, eu os convido desde já a permanecer conosco aqui, porque tem muito assunto bom pela frente, informação de qualidade. Antes eu quero dizer que a Fortral, eu quero passar aqui esse histórico dessa empresa, que é uma das mais sólidas e uma das concessionárias mais respeitáveis do rol de concessionárias da New Holland. Fundada em 1994 por Solismar Paulo Freitas Fonseca e por sua esposa Gisela Longaray Fonseca. Ao adquirir a empresa, como já era produtor rural, o empreendedor sabia das demandas da lavoura regional. A concessionária se expandiu por toda a região, com um número cada vez maior de produtores, conhecendo e adquirindo os produtos New Holland. E o mais importante, satisfazendo os clientes com seus maquinários, com seus equipamentos, peças, serviços e, principalmente, um atendimento. E aqui eu uso sempre uma frase: a Fortral é mais do que uma revenda, é uma casa de amigos, e isso é comprovado. Além de Camaquã, a Fortral passou a contar com unidades de vendas em São Lourenço do Sul, Dom Feliciano, e em breve será inaugurada a filial de Guaíba. 10, 15, 20 anos, agora 26 anos. Pensando, empreendendo, crescendo, fazendo novos amigos. Mantendo os antigos também. E sempre com profissionalismo, com transparência e com credibilidade. Eu desde já informo aos senhores que nós, nessa live, não vamos usar máscaras, como é o recomendado, mas estamos aqui mantendo uma distância regulamentar de 1,5 metro de um convidado para o outro, e estamos também num ambiente bem arejado dentro das normas que são impostas ou que são orientações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades também de saúde do nosso país. Eu convido para dar as boas-vindas, antes de daqui a pouco chamar o Antônio e o Maurivan, eu chamo Paola Longaray Fonseca, diretora da Fortral Máquinas Agrícolas. Depois eu chamo a Betânia Longaray Fonseca, diretora da Rancho King, e também o Voziar Longaray Júnior, ele que é gerente comercial da empresa. Começo pela Paola. Boa noite, Paola. Boa noite, Alex. Feliz aniversário. Obrigada. Boa noite a quem está nos escutando nessa noite, acompanhando nossa live. Então, agora, nesse novo momento, estamos comemorando esses 26 anos de uma maneira digital, trazendo o agro para essa maneira digitalizada de passar a informação. Fico muito feliz em receber esses palestrantes, para a Fortral oferecer a informação ao produtor rural,
que o nosso objetivo, o nosso grande foco é o produtor, é trazer essa informação de qualidade para o produtor estar vendo qual é o melhor momento para ele comercializar, para ele plantar, para ele fazer esse planejamento da nova safra, que já está em mente também, na nossa mente e na mente do produtor rural. Neste foco, então, de que o agro não para, e a Fortral acompanha o agro e também não pode parar, estamos trazendo esse momento de live com muita informação de qualidade para o produtor rural. Da Paola, a gente passa para a mana dela, a Betânia, que é a que comanda a segunda empresa da família, que é a Rancho King Sementes. Diga-se de passagem, uma marca de excelência para as lavouras, não só do Rio Grande do Sul, já que a Rancho King comercializa para várias partes do país. Gostaria que a Betânia falasse um pouquinho também dessa história, Betânia, e como é que entra a Rancho King no meio. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecemos a todos que estão assistindo então a live dos 26 anos da Fortral. E então, adequando-se aos novos tempos, estamos tentando continuar com a nossa missão, que é trazer informação ao produtor. Essa informação sendo passada virtualmente, que acreditamos que assim terá uma grande abrangência e podemos auxiliar muitos produtores em suas decisões e também com as informações de mercado que hoje serão passadas pelos convidados. Então, a Rancho King é uma empresa que pertence ao mesmo grupo da Fortral, como muitos já sabem, e a nossa empresa ela está fazendo, então, esse ano, 15 anos que se começou a trabalhar com sementes. Então, o fundador também é o Solismar Paulo. Ele tinha uma cerealista e, a partir da qualidade das suas lavouras e do investimento em tecnologia, e após ele ter adquirido a propriedade Fazenda da Palma, que tinha um excelente solo e nos trazia excelentes resultados produtivos, ele resolveu, então, fundar essa empresa Sementes Rancho King, a qual hoje eu estou à frente da empresa. E a cada ano, então, que fomos passando, a gente foi em busca de muita qualidade e tecnologia. E, atualmente, então, pelos últimos resultados, eu acho que é interessante partilhar, né? Semana passada, então, na toda a região foi feita uma pesquisa pela empresa BASF Clearfield. Nós somos a empresa número 1 em vendas em toda a nossa região planície costeira interna. E em muitas regiões também conseguimos atingir ótimas colocações. Então, primeiro é agradecer então ao produtor que está aqui, que é nosso vizinho, que está na mesma área que a gente, que é essa área da Costa Doce, e a área que a Fortral atinge também por nos dar esse título de campeão. E dizer que o produtor pode sempre confiar na Fortral e na Rancho King, que nós estamos aqui também pensando como produtor para trazer os melhores resultados para a lavoura de vocês. E a gente também envia uma saudação especial para a Fazenda Palma, onde está o fundador de toda essa história, ao lado da sua esposa Gisela. Paulo Fonseca, um grande abraço, nosso respeito, nossa saudação. Passo a bola agora para aquele que está na linha de frente. Se fosse uma infantaria aqui, com certeza o Voziar e a turma dele estariam nessa linha. Voziar, nós temos semana que vem, dentro também desse aniversário, a Semana Ataque New Holland. Nos explique melhor o que é essa Semana de Ataque New Holland. Boa noite, Alex. Boa noite todos que estão assistindo a nossa live. Peço aí que compartilhem e que curtam, que é muito importante para nós isso aí. A Fortral sempre trazendo a inovação, sempre se reinventando e fazendo a diferença dentro do nosso mercado de máquinas agrícolas. E é exatamente nisso aí. No aniversário da Fortral, quem ganha é o nosso cliente. O nosso cliente vai ganhar na Semana Digital Ataque, que nós estamos preparando a partir do dia 1º ao dia 6 de junho.
né? Teremos uma roleta online, né? Também uma inovação, já que tínhamos essa roleta aqui dentro da revenda, estamos inovando agora. Teremos pacotes de manutenção, condições especiais para a reforma das suas máquinas, dos seus tratores. Traremos umas condições especiais nos tratores que estamos comercializando aí de toda a nossa linha de máquinas agrícolas, de implementos, e também uma condição especial em 2 modelos, que é o 7630, que é uma linha de trator muito utilizada dentro da nossa região arrozeira, e o TT65, que é um trator preferência do pequeno produtor da nossa região. Então, eu espero aí vocês que estejam atentos aí nas condições e nos vejam dessa nova forma digital. A Fortral está aí trazendo a inovação para nós, para todos vocês, e se adaptando a cada situação e a cada desafio que nos vem. Então, estaremos nessa Semana Digital agora, de 1º a 6 de junho, esperando os nossos clientes que nos acessem e compartilhem essa nossa live. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vozer Longaray Júnior, gerente comercial da Fortral. Eu agora faço o primeiro contato, em seguida já chamo também o Maurivan, mas eu faço o primeiro contato com Antônio da Luz, ele que está em Porto Alegre. Ao te saudar, Antônio da Luz, nesta noite de quinta-feira, e agradecendo desde já a tua companhia conosco, te provocar um assunto que é o assunto mais premente nesse momento, que é o pós-safra que nós estamos vivenciando. Nós estamos tendo uma situação bem singular no país e no mundo, Antônio, mas pode-se dizer que o agronegócio, tirando algumas situações bem pontuais, como a estiagem que tivemos no Rio Grande do Sul, severa, é verdade, mas nós temos a grande salvação da lavoura esse ano, que foi, sem dúvida nenhuma, o arroz, e mais adiante tu vai falar sobre isso aí. Boa noite, Antônio da Luz. Boa noite, Alex. Boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar nessa noite contigo, com o Paulo, com a Gisela, com a Betânia, com a Paola, com o Vozer, ou seja, com todas essas pessoas e cada um dos colaboradores que fazem da Fortral uma marca muito forte, uma marca muito presente na região, que ajuda em muito a movimentação da economia regional e que ajuda muito nesse desempenho que nós temos positivo do nosso setor. Alex, nós estamos vivendo um momento muito, muito atípico, muito triste, diga-se de passagem, por todas essas questões. Logicamente que para cada um de nós era melhor, ao invés de estarmos assistindo, né, à distância, estarmos todos aglomerados aí dentro da Fortral, seria extremamente prazeroso para todos nós, se assim fosse possível. Mas não é. Mas, por outro lado, eu estava pensando que o que seria, né? Olha a diferença de perspectiva. Enquanto nós temos, nesses 2 últimos meses, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de postos de trabalho destruídos, o saldo, né, entre contratações e demissões passou de 1 milhão, nós temos um mar de empresas fechando, nós temos hoje aqui uma noite de celebração, uma celebração de 26 anos de uma empresa, ou seja, enquanto algumas empresas estão passando por dificuldades muito grandes com essa pandemia, a Fortral hoje, nessa noite, está comemorando, o que não significa, evidentemente, que também não é um momento difícil para todos, mas veja o que é a resiliência, veja como nós estamos numa noite do que temos realmente o que comemorar, porque não é todo ano que se faz 26 anos, não é todo ano que se tem o que comemorar, como em termos de resultados no meio de uma pandemia, ou seja, e isto é trabalho, isso é o trabalho do Paulo, da Gisela, da Paola, da Betânia, de cada um dos colaboradores da Fortral, e obviamente toda a região, todos os produtores se congratulam, porque de certa forma forma-se uma comunidade e ela no entorno da Fortral traz resultados coletivos, o que é muito bom. Uma pena que a gente não pode estar aí todos nós juntos, fisicamente, embora estejamos aqui todos juntos, do jeito que dá, mas não podemos ainda estar todos juntos fisicamente. Mas certamente Antônio, o 27, o 28... Quem sabe, Antônio, estaremos nos 27 anos, né?
Antônio, eu vou pedir para fazer a saudação, Mário Ivan, se tu me permite, depois a gente segue aprofundando mais esses assuntos aí. Quero dar boa noite para o empresário. Com certeza. Eu quero saudar também o Mário Ivan, que não o fiz, faço agora. Uma saudação a esse querido amigo, um grande industriário do nosso setor. Mário Ivan, é um momento muito delicado, né? Pode-se dizer. Eu acho que é um termo que a gente pode usar. Eu acho que o momento ele é delicado. Agora, nós temos algumas ilhas que passam incólumes até aqui, por esse grande problema que nós estamos tendo, que é a pandemia. E a indústria de arroz, me parece, que passa a salvo disso aí, ao contrário, por exemplo, de outras indústrias, como a indústria da carne, por exemplo, da Maurivan. Muito boa noite, bem-vindo aos 26 anos da Fortral. Boa noite, Alex. Boa noite, Antônio da Lúcia, do Porto Alegre, que estão ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fortral pelo convite de estar aqui, agradecer o Paulo Fonseca, a Gisela, a Paola, a Betânia, o Rosiário, que é o gerente, né? E muito carinho, muito contente eu estou de poder trazer algumas contribuições ao live da Fortral. Antônio, eu gostaria que tu abrisse essa parte mais técnica falando especificamente, já que nós estamos num ambiente propício para isso, das máquinas e implementos agrícolas. Nós tivemos um março sensacional, com aumento de vendas, melhor do que fevereiro de 2020, melhor que o março de 2019, e aí, lógico, veio abril, a própria produção, ela deu uma freada, e, logicamente, que o consumo também. Mas nós temos, mais uma vez, situações diferentes, Antônio. Nós temos, por exemplo, um setor arrozeiro que está indo bem, né? E isso propicia, logicamente, e leva o produtor a investir, mas nós temos outras situações lá no norte do país, como, por exemplo, o setor sucro-alcooleiro, que vive dificuldades muito grandes. Gostaria que tu comentasse o posicionamento desse setor, que é um setor extremamente importante, e a gente sabe disso, é o setor que puxa as vendas nessas grandes feiras. Eu gostaria que tu colocasse a tua visão sobre a indústria de máquinas, Antônio. Sabes, Alex, que nós costumamos a sempre ressaltar e manter vivo na memória das pessoas que a indústria de alimentos, sem dúvida, ela é extremamente importante, mas ela é a que é visível, a que todo mundo percebe, todo mundo conhece lá a empresa do Maurivan e sabe a importância que ela tem para o agronegócio. Só que muitas vezes a gente não percebe as indústrias que são fornecedoras do agronegócio. Parece que os produtos agrícolas eles brotam do nada, né? Parece que a natureza simplesmente nos brindou com aquela produção, e não é assim. Isso, nós só temos os níveis produtivos que temos graças às indústrias fornecedoras também, e isto forma uma cadeia de absoluta qualidade, que começa no fornecimento, chega na produção rural, chega no produtor, e depois termina na indústria de alimentos e na distribuição como um todo, né? Montante, núcleo e jusante, que é a cadeia do agronegócio. Portanto, essa cadeia, que muitas vezes a gente não percebe, mas ela é extremamente importante. Por exemplo, o que seria do setor metal mecânico gaúcho se não fosse as indústrias de máquinas agrícolas? O que seria do metal mecânico gaúcho se não fosse a indústria de implementos rodoviários? Estou falando aqui as duas principais indústrias do metal mecânico, e ambas absolutamente voltadas para o agronegócio. Então, são indústrias importantes, mas essas indústrias elas estão passando por um momento bastante desafiador. Vejam que até março, quando nós tínhamos uma colheita bastante forte no Brasil, Rio Grande do Sul é um caso à parte, lamentavelmente nós estamos num ano de uma estiagem muito severa, mas do Mampituba para cima nós temos recordes de safra. Essa aqui é a realidade. Então nós tínhamos, de um lado, recordes de safra em nível nacional, e por outro lado nós tínhamos recordes de preços em várias commodities. Até o arroz está valendo bem esse ano, né? Então essa combinação de altas produtividades, de novo, em nível de Brasil, associado a bons preços,
isso traz um aumento de vendas de máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas, elas crescem à medida que cresce a área plantada ou cresce a necessidade e a possibilidade de fazer upgrade tecnológicos. Ocorre que, se nós olharmos até a Expo Direto, que foi no meio de uma estiagem, diga-se passagem, até ali nós tínhamos uma venda significativa de máquinas agrícolas. O problema de lá para cá não é o entusiasmo das pessoas em si, mas é a pandemia. Porque muitas feiras que estavam programadas deixaram de acontecer, tantas outras estão incertas, como é o caso da Expo Inter mesmo. Só na Expo Inter nós temos ali 2,5 bi de encaminhamentos de negócios todos os anos. E como é que fica esse canal vendedor sem uma Expo Inter? Aí nós vamos para as feiras regionais. Aqui já queria mandar um abraço muito, muito apertado para a nossa presidente do sindicato e minha diretora, a Maria Tereza, que faz um trabalho enorme para nós termos uma feira legal em Camaquã, uma feira atrativa. Mas como é que a gente vai conseguir fazer esse canal de venda em meio a uma pandemia? Sem dúvida, é um aprendizado, sem dúvida, é um momento bastante desafiador, mas eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar o caminho, porque o produtor precisa dessa tecnologia. O produtor ele precisa repor o seu maquinário, ele precisa fazer os seus investimentos, se não para ampliação, mas para substituição. Se não é para aumentar a sua área, é para diminuir o seu custo com manutenção, é para melhorar a sua produtividade, é para melhorar a sua eficiência produtiva. Nem sempre a gente investe para expandir. Às vezes os investimentos são feitos para melhorar aquilo que nós já temos, para melhorar a eficiência. Então eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar um caminho, porque nós temos uma indústria que precisa fazer esse negócio, precisa vender, e nós temos um produtor que precisa comprar. E diante dos desafios tecnológicos vencidos já pelos produtores, encontrar um meio de fazer esse negócio, sinceramente, acredito que é o menor dos desafios. Antônio, vamos ouvir quem conhece muito mercado. É uma vida toda dedicada para o arroz. Eu gosto muito quando o Maurivan fala desta questão do consumo. E fala com propriedade, porque ele tem a pressão do varejo em cima dele. Maurivan, eu gostaria que tu nos posicionasse sobre a participação do arroz nesse mercado agora, que mexe. O mercado acaba mexendo de um modo geral. Onde é que entra o arroz? Vamos falar, num primeiro momento, acho que do consumo interno aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite novamente. Eu acho que antes... Deu uma falhazinha, é verdade. Deu uma pane aqui. Eu queria agradecer a Fortral pelo convite de estar aqui. Agradecer ao Paulinho, a Gisela, a Paola, a Betânia, ao Voziar aqui presente e saudar o nosso amigo Antônio da Luz, em Porto Alegre. E também agradecer por ter colocado a nossa propaganda dos produtos da Blueville aqui do lado. Ficou bonito o negócio. Mas eu também entendo, o arroz de Camaquã está aqui dentro e vai para todo o Brasil. Então é o arroz que o pessoal, nossos amigos aqui da cidade, do município, da região produzem. E eu queria começar falando de uma pesquisa que, em fins de 2019, o nosso sindicato encomendou a nível nacional do consumo do arroz. E essa pesquisa, feita durante 2 meses, acusou um consumo de 34 quilos pessoa per capita ano. E eu gostaria de traduzir um pouquinho o que significa 34 quilos, porque as pessoas esquecem rapidamente. Então eu comecei a fazer as contas em casa, e como eu tenho o lado industrial na mão, eu comecei a pensar algumas coisas diferentes. 34 quilos significa 90 gramas por dia de arroz. Também, para os produtores, eles gravarem bem o que significa esses 34 quilos por ano. Eles vão entender quando eu começar a falar agora. O que é 34 quilos? Na indústria, quando se compra um saco de arroz, se diz assim, ó, como é que é o teu arroz? 60 dia inteiro por 8 de quebrado. Então, 68% o rendimento total daquele tipo de arroz, que o arroz do Vozé até dá mais, do Paulo Fonseca dá 62, 64, melhor ainda. Então, o que faz? Um saco de arroz em casca pesa 50 quilos. Com esse 68% de rendimento, dá exatamente 34 quilos. Então, a pesquisa afirmou, não nessas palavras, mas eu digo para vocês assim, ó, cada brasileiro come um saco de arroz
em casca, transformado, por ano. Então agora vocês nunca mais vou esquecer. Nós temos 210 milhões de brasileiros. O povo brasileiro consome 210 milhões de sacos de arroz por ano. Um saco por pessoa. Agora, qualquer tratorista, qualquer produtor, ali, o Paulo está nos escutando, vai dizer assim, então eu produzo 200 mil sacos de arroz e eu alimento 200 mil pessoas. É verdade. Um saco para cada pessoa. Obviamente, mas se uma criança come 90 gramas de arroz? Não, não come. Mas a gente vê em algumas cidades, principalmente São Paulo, Rio, que o pessoal leva pacote de 5 quilos. Eles colocam no carrinho 5 pacotes de 5 quilos. Então tem gente que come muito mais de 90 gramas. É ajustado isso, né, Maurivan? E tem outro detalhe. O arroz me parece que é um dos alimentos que mais tem rendimento, né? Daí também eu tenho outra constatação que eu fiz ontem analisando, dando um repasse dos meus conhecimentos, né? É assim, ó, passei no meu supermercado, né, comprei um pacote de Cheetos, 150 gramas. Todo mundo aqui conhece o Cheetos, então um já comeu Cheetos, as crianças comem Cheetos. 5,50 o quilo, o pacotinho. Daí fiz as contas, 150 gramas e 1.000 gramas são 6 pacotes, 6. Dá, se não me falha a memória, 30, até anotei ali, ó, dá R$36 o quilo dos Cheetos. Aí quando a pessoa vai no supermercado, R$2,50 um quilo de arroz, 3, tá caro, R$15 por 5 quilos, tá muito caro. A pessoa não se dá conta que o arroz é muito barato. O setor produtivo, a indústria, o comércio, consegue manter o preço do arroz muito barato. Sem contar uma coisa, pessoal. 1 quilo de arroz, depois de cozido, vira 2,4 quilos. Então, quando tu vai ao supermercado comprar 1 quilo de arroz, tu não está levando 1 quilo de alimento para casa. Tu está levando 2,4 quilos para colocar na mesa. Hoje ainda fiz os testes com arroz parbolizado. Eu achei 2,5. Então, ó, 100 gramas, 250 gramas. Então, o arroz é muito barato. R$3 vira menos de 1,50 o quilo. E o pessoal muitas vezes reclama que o arroz subiu. Esse ano mesmo, se quiser lá em São Paulo, botar gente na cadeia, fazer um barulho lá. Que é gente que não sabe o que é uma lavoura de arroz. É gente que não sabe o que custa para ficar ali 5, 6 meses preparando uma terra para colher, correndo todos os riscos, para vender um alimento, 1 quilo, traduzido em cozido, menos de 1,50 o quilo. Aqueles que estão acessando nesse momento a nossa live, informamos que a gente está fazendo esse momento aqui, um momento que marca os 26 anos desta concessionária New Holland, aqui para as regiões da Costa Doce e também Centro-Sul. E peço também para vocês que compartilhem, né, essa nossa live, porque os convidados eles são realmente experts naquilo que eles falam. Eu provoco mais uma vez o Antônio da Luz para nos dizer o seguinte e também nos traçar, Antônio, o que pode acontecer a partir desse momento muito bom de empolgação, com arroz valendo, em alguns casos, até R$20 a mais do que valia no ano passado. A semana passada estava cotado em R$70, uma coisa impressionante em Pelotas. Esse momento, ele é perene para o produtor? Como é que ele tem que lidar, Antônio, com esse momento de empolgação? Olha, Alex, essa é uma pergunta realmente muito pertinente e que nos permite trazer algumas avaliações que podem até surpreender e eventualmente até chocar, mas eu acho que esse é o nosso papel e nós temos que fazer. Em primeiro lugar, eu quero fazer um link de onde o Maurivan terminou. Nas contas dele e da Abiarroz, eu não tenho dúvida que esse estudo está absolutamente coerente com a realidade, nós temos um consumo brasileiro de 10,5 milhões de toneladas. E nós aprendemos, estamos vendo com os nossos próprios olhos, né, o que acontece quando nós produzimos abaixo do consumo. Nós temos uma situação que os preços sobem, né? Ou que a gente tem uma oferta abaixo da demanda, porque daí a oferta a gente considera estoques, as importações, mais a produção a gente tem oferta, e a demanda a gente vai ter o consumo, as exportações e o estoque final. Então, quando a oferta está maior que a demanda, a gente vende a 70.
Mas nós não podemos esquecer que ali em 2017, 3 anos atrás, nós estávamos vendendo a 32. Então, nós não podemos entrar num pessimismo horroroso quando as coisas não vão bem, mas também a gente não pode entrar numa euforia exacerbada quando as coisas vão muito bem. Nós precisamos entender que o mercado é feito de oscilações. Nós temos altos e nós temos baixos. A Fortral, nesses 26 anos, quantos momentos bons já presenciou, mas também quantos momentos ruins, quantas crises também já presenciou. O Maurivan, quantas vezes ele comprou arroz mais barato, quantas vezes comprou mais caro ao longo desses 26 anos. Se nós sabemos que o mercado é feito de altos e baixos, nós temos que nos preparar para os anos ruins. E como é que a gente se prepara para os anos ruins? Aproveitando bem os bons. E é justamente por conta disso que eu estou falando que é uma obviedade. Mas se fosse tão óbvio assim, todo mundo faria, e não é o que nós vemos. Por isso que eu tenho dito, Alex, Maurivan, Paulo, que nós temos uma situação em 2020 que vai ser uma quebradeira no setor do arroz. Eu não tenho dúvida disso. Esse ano vai ser uma quebradeira no arroz. Aí o Maurivan vai dizer, mas o Antônio enlouqueceu, né? Como é que o cara vai dizer que vai ser uma quebradeira se os preços... O Alex acabou de falar que lá em Pelotas já passou de R$70. Acontece que quando o preço vem, como aconteceu lá em 17, vem a 30, 30 e poucos, muitos produtores chegam para mim e dizem, Antônio, olha só, o que eu posso fazer? Olha aqui as minhas contas, como é que estão. E eu olho para as contas dele e a minha resposta é nada. Agora, não tenho o que fazer. Mas eu fico me perguntando, nos anos bons anteriores, será que não tinha o que poderia ser feito? Porque nós organizamos a casa nos anos bons. A gente não é no ano ruim. Então, nós precisamos... Então, quando a gente quebra num determinado ano, aquele ano é só a data que o negócio fechou. Mas as escolhas que nós fizemos, que nos levaram a fechar, não foram tomadas no ano ruim, porque no ruim tu não tem escolha. São nos anos bons que nós temos várias escolhas e nós escolhemos muitas vezes, fazemos as opções incorretas que nos levam para aquela condição. Por isso que eu tenho dito isso, lógico que muito mais para chamar a atenção das pessoas, que este é um ano que o produtor precisa utilizar para arrumar o seu negócio. Arrumar o seu negócio. E como é que eu arrumo o meu negócio? Ampliando a área plantada? Lógico que não. Arrendando a área do vizinho, pagando qualquer valor pelo arrendamento, afinal de contas, a estes preços, eu tenho que plantar até em cima da cerca, se for o caso. Lógico que não. Não é assim que eu devo. Eu tenho que respeitar esse número que o Maurivan falou. Eu tenho 10 milhões e meio de consumo, eu não posso produzir mais do que isso. Eu não posso. Eu tenho que manter a minha área. Mas eu vou pegar os meus ganhos e eu vou melhorar a saúde financeira do meu negócio. Se eu preciso pegar muito dinheiro no banco, eu vou pegar menos dinheiro no banco. Não é porque está lá o dinheiro e o gerente quer me emprestar que eu tenho que pegar, porque aquele dinheiro sobre ele rola juros. Se eu preciso pegar um dinheiro lá numa revenda de insumo e pagar 1,5%, 2% ao mês, pois eu vou pegar menos. Se possível, não vou pegar nada, porque eu vou usar o dinheiro desse ano para me capitalizar e melhorar o meu negócio para que eu não precise pagar juros nos anos seguintes, ou pagar menos juros nos anos seguintes. Se eu tenho um problema na minha lavoura, preciso fazer um determinado investimento que vai me aumentar minha produtividade, ou vai baixar o meu custo de produção, porque eu não tenho... e eu não tinha condições de fazê-lo, pois esse é um ano de fazer um investimento no seu negócio para melhorar a eficiência, para melhorar a produtividade. Mas o que a maioria das pessoas fazem em anos como esse? Pelo menos esse é o nosso histórico, pelo menos esse é o nosso passado. Ao invés de tirar a sujeira debaixo do tapete, ao invés de limpar a sujeira que está debaixo do tapete, ao invés de faxinar a casa, ao invés de deixar tudo instalando, não, as pessoas vão lá e ampliam a área, arrendam, pagam qualquer valor, fazem um monte de bobagens, que depois, 2, 3 anos, a gente tem o povo na rua fazendo movimento. O que tu trazes é extremamente
importante no sentido mais de alertar. Consegui entender exatamente o teu recado. É hora ainda de fazer esses ajustes internos. Quer dizer, não é momento de expandir. E falando em coisas justas, nós temos um mercado justo pela primeira vez, e eu gostaria que o Maurivan falasse mais. Compartilhas com o Antônio, Maurivan, esse pensamento da conduta do produtor nesse ano, digamos, próspero da lavoura? Sim. O produtor, ele olha muito pelo retrovisor, o que passou, e acha que o ano que vem vai ser a mesma coisa. Não é. O Antônio está correto no sentido de que deveremos manter a mesma área plantada. Eu já sei essa história, já conheço muito bem, gente pegando aquela areazinha ali que tem o segundo levante, pegando aquela lá que tem o terceiro levante, encarecendo a lavoura, e depois ele colhe, pensando nos R$68 de hoje, 70 ali em Pelotas, e achando que vai dar isso aí. Não vai dar. Esse ano é um caso atípico. Eu queria complementar o que o Antônio falou sobre por que esse ano deu esse fenômeno no preço do arroz. Os países produtores asiáticos cancelaram todas as exportações em função da pandemia e em função da segurança alimentar. Vietnã, Camboja, Tailândia, Índia, eles cancelaram as exportações. E ao cancelar as exportações, o mercado global é importador de arroz. Sobrou para quem exportar o arroz para os Estados Unidos, que subiu muito, os Estados Unidos é rápido no perceber o mercado, subiu para mais de $15 o saco. Sobrou o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então ficou poucos países exportando o que muitos exportavam. E no Brasil ainda deu um reflexo maior para chegar nos 70 em função do dólar. O dólar foi a quase R$6. Então, assim, nós temos que olhar para frente. A pandemia e o dólar. Vamos ficar olhando, porque quando um dos dois começar a baixar, a gente já começa a prestar atenção. A coisa vai começar... O dólar já começou a dar uma baixadinha. Hoje levantou de novo, mas assim, esse ano ainda vai ser firme, porque os países asiáticos não é muito fácil começar a abrir as exportações tão rápido. Mas a partir de novembro, dezembro, a gente já tem que ficar cuidando, né? E o Antônio também falou uma coisa que eu acho muito importante. Esse é o ano de arrumar casa. Esse é o ano que a gente paga as contas, aquelas contas emergentes. Se tiver que comprar alguma máquina, tem que se comprar uma máquina, que o ano é bom. Quem tem condições compra à vista, quem não tem faz o financiamento, porque é um ano bom. Agora, aquelas contas tem que ser paga, porque o ano que vem, talvez o arroz vai ser muito, muito menos do que esses preços aí. É ano, portanto, de se estruturar. Eu acho que se nós tivéssemos que eleger um termo para aconselhar os produtores, eu acho que seria esse. Antônio, eu quero puxar um outro assunto contigo, que é um assunto premente, que daqui a 20 dias nós vamos falar muito, que é o lançamento do Plano Safra 2020-2021. As expectativas são ótimas em relação a aporte de recursos, mas eu queria te fazer uma pergunta específica também para esse setor que nós estamos falando hoje, que é o setor de máquinas agrícolas, Antônio. Sempre lá adiante acaba faltando dinheiro para esse programa específico aí da compra de máquinas. O que acontece, meu amigo? E se vai ser preciso, mais uma vez, um aporte acrescido de recursos? Olha, Alex, bom, primeiro em relação ao Plano Safra, né, a gente tem uma expectativa que ele seja bom, né? Eu já tive a expectativa que ele fosse ótimo, mas eu hoje já estou conformado com o bom. Nós temos uma situação monetária no país grave, nós temos a pandemia tem trazido uma série de desequilíbrios na economia, e por mais que a gente force, por mais que a gente brigue para que os juros venham para patamares que nos parecem mais justos, não adianta eu ter um juro baixo e não ter o dinheiro para emprestar, e não ter alguém disposto a emprestar aquele valor. E como o Plano Safra ele é uma coisa determinada, ao invés de ser algo livre de mercado, se você determinar errado, tá o juro baixo, mas ninguém acessa, porque não tem alguém disposto a fazer o aporte. Então isso é uma equação bastante complicada,
mas eu não tenho dúvidas que a gente vai ter uma redução sim nos juros, isso eu não tenho dúvida. E ao ter essa redução nos juros, a gente começa a olhar aquilo que eu falava e que o Maurivan também falou, de nós arrumarmos a casa. Daqui a um pouco tem um equipamento lá cuja manutenção é mais cara do que a parcela de trocar um novo. Bom, então esse é um ano interessante de se fazer isso. Em primeiro lugar, porque a indústria de máquinas está passando por dificuldades da venda. E aí aqui eu não quero dar uma apertada na Fortral, mas já dando. É um ano bom de negociar. É um ano bom de sentar com o pessoal e dar uma negociada. Em segundo lugar, eu tenho juros mais baratos. Então, é um ano para a gente investir no que é da gente. É um ano da gente investir no nosso negócio. Ou seja, tirar... eu sei que é duro, tá? Eu sei que é duro falar essas coisas que eu estou falando. Eu sei que é mais duro ainda ouvir. Eu sei que é muito mais interessante eu vir aqui nessa live da Fortral e dizer que vai sair uma grande securitização, que os produtores se preparem. Se eu fosse candidato a alguma coisa, eu até faria, né? Se eu fosse que nem alguns que tem aí, alguns políticos, não são todos, tá? A maioria não é assim, mas alguns são, que gostam de falar para as pessoas que não vai acontecer. Até do ponto de vista político pode ser bom, mas a utilidade é zero. O que eu estou falando aqui é uma coisa para as pessoas levarem para o seu negócio uma informação útil. Não é ano de fazer expansões, é ano de arrumar a casa para os anos ruins que vão vir. Nós não nos preparamos para os anos ruins nos anos ruins. Nós nos preparamos para os anos ruins nos anos bons. Estar preparado para ano bom é fácil. Difícil é estar preparado para anos ruins. A gente faz isto em anos como este. Este é ano da gente investir no que é da gente. Estou lá com um trator que precisa ser trocado, pois está aí, tu vai ter um juro mais barato, está um ano melhor. Aproveita esse ano para fazer isso. Estou com uma dívida lá que está difícil de pagar, já está parcelada, vai lá e quita. Quita para não pagar juro no ano que vem, no outro. Eu pego o dinheiro em revenda com prazo safra e pago um juro X. Pois pega então esse dinheiro e usa para comprar os insumos sem precisar fazer isso, negocia com a revenda, compra à vista, batalha desconto, vai para a próxima safra com um custo mais baixo do que foi a anterior. É assim que a gente se prepara para anos ruins. Empresas que fazem isso, elas duram, elas são permanentes, elas são perpétuas. Agora, empresas que ganham muito no ano e perdem muito no outro, além de correr um risco enorme, é uma vida estressante. Então, eu acho que nós temos que aproveitar este conjunto de coisas boas. Eu acho que o Maurivan foi muito feliz na sua análise, é a mesma que nós temos, é uma conjuntura internacional que nos favorece. O presidente da Índia, ele disse, não foi um ministro, o presidente da Índia disse, a Índia esse ano vai fazer lockdown e eu não quero saber se nós vamos ter arroz ou não vamos ter arroz para exportar. Eu garanto produção para os indianos. Agora, para os demais, eu não sei. Poxa, o país que mais exporta arroz no mundo disse isso. O próprio presidente. Então, é uma conjuntura internacional, uma conjuntura cambial, uma série de questões que causaram isso. Não é ano para achar que daqui para frente é só isso. É ano para se organizar. Antônio, eu vou aproveitar também uma colocação feita por um internauta que está nos acompanhando, o Cássio. Ele colocou essa questão dólar, arroz, soja. Maurivan, qual é a relação que dá para fazer desses valores altos, pode-se dizer assim, do arroz, altos em relação ao ano passado, com esse câmbio também diferente do ano passado, com um dólar bem mais valorizado? E até quanto as exportações influenciaram, o aumento dessas exportações de arroz influenciaram nesses valores? Olha, este ano essa situação pegou a gente de surpresa. Eu fui um que, quando terminou a entre-safra, ali por fevereiro, março, pensei, bom, agora o arroz, começar a colheita, vai dar uma seguradinha, até uma pequena baixa, e não aconteceu. Isso chamou muita atenção das pessoas, dos produtores e dos consumidores, das redes de supermercado também.
Aí foi olhando mais a fundo, se viu o que eu coloquei antes. Os países exportadores trancaram as exportações por medida de segurança alimentar, com medo que fosse faltar alimento nos seus países. E por que eles trancam o arroz? Porque o arroz é um produto que ele dura de janeiro a dezembro no silo, sem perder a qualidade e sem ter perigo de estragar. Então o arroz é o primeiro a ser trancado. E veio alto do dólar pelos efeitos políticos do Brasil, essas coisas que estão acontecendo em Brasília, né, esses desentendimentos e tal, e pegou a gente de surpresa. Então eu acho que assim, ó, isso continua. E eu falei antes, vamos olhar sempre para o dólar e vamos olhar sempre para a abertura novamente da exportação de arroz. Quando vai acontecer, eu não tenho a mínima condição de dizer para vocês, porque não sei. Eu quero abordar, e permanecendo junto com o Maurivan, mas eu gostaria, Antônio, que tu também fizesses essa análise para nós, que é um assunto intrínseco nosso, que é a questão política. Aliás, nós temos muitas pautas, né? É a pandemia, essas relações políticas complicadas hoje entre União, entre governo federal, estados, municípios. O que dá para se tirar disso aí, Maurivan? É até delicado hoje de comentar sobre política, porque está toda hora mudando isso aí. Qual é a tua visão até aqui do governo Bolsonaro? E aí vamos fazer um isolamento, né? Qual é até aqui o desempenho em relação ao agronegócio de um modo geral? E o que dá para se esperar desse governo? Eu queria dizer uma coisa antes da tua pergunta. Com a pandemia, ela trouxe uma mudança de hábitos, uma nova situação para as pessoas, para os brasileiros. Então as pessoas ficaram presas dentro de casa, voltaram a cozinhar o tradicional arroz com feijão e tal, etc, etc, etc. Eu acho que o consumo de arroz daqui para frente, ele vai aumentar no mínimo 5 a 7% e não vai cair mais o consumo de arroz, porque as pessoas viram que a comida em casa, feitinha ali, e aprenderam, reaprenderam a fazer, relembraram a fazer. Isso foi uma coisa muito importante. E vocês imaginam ali, ó, um saco de arroz é o consumo de cada brasileiro por ano. Esse dado a gente não vai esquecer mais. Qualquer pessoa aqui vai lembrar, porque é muito fácil de guardar. Imagina se subir 5% em 210 milhões de sacas de arroz, 10% daria 20 milhões de sacas. Então, 5% daria 10,5, não é isso? 10 milhões e meio de sacas de arroz. Esse acréscimo vai manter aquele patamar mínimo de arroz mais elevado do que os anos que passou. Não sei se o Antônio, que está me ouvindo, que é o economista, vai concordar comigo, mas aquele patamar ele falou de 30 e poucos, 40 reais, eu acho que não vai voltar mais. Ele vai se tornar um patamar um pouco acima. E isso é muito bom para quem produz. Porque produzir, industrializar, transportar, vender, a pessoa não imagina. O Brasil faz isso com muita eficiência e faz muito bem. E às vezes eu canso de dizer para o pessoal ali, atravessa a fronteira, vai no Uruguai e na Argentina, 1 quilo de arroz, quando aqui estava 1,70, no Uruguai estava R$3, na Argentina estava R$4. Lá eles produzem com os mesmos custos nossos, semelhantes, e vendem por muito mais caro. Então o brasileiro tem uma eficiência muito grande, e isso porque muitas vezes é a custo do nosso produtor. O produtor fica devendo contas, prorrogando contas, por quê? Porque o arroz tem um preço muito aquém no mercado. Política. Tá tão bom falar de economia, né? A gente fala de lavoura arrozeira, né? E eu diria mais assim, quer ver? O conselho que eu tinha para dar para os produtores, fugindo um pouquinho da tua pergunta, é assim, ó, se profissionalizar mais, porque não adianta ter um bom trator, uma boa máquina, uma boa terra, e na hora de botar lá os insumos, né, fazer os tratos culturais, botar o herbicida atrasado, botar a ureia atrasado, o adubo atrasado, e no fim ele gasta e na hora de colher ele colhe menos. E aí na hora da colheita, como ele colheu menos, sabe o que acontece? Como ele não vai pagar as contas, ele vai ao mercado, e a gente trabalha na indústria, sabe muito bem disso aí, ó. Ele vai lá, eu quero vender meu arroz, quero receber hoje, mas não quer nem saber o preço, quer pagar minhas contas no cartório e tal. Isso é ruim para o setor. Então o mau profissional estraga os bons profissionais do setor. Eu acho que isso eu comento muito com os produtores ali, ó.
Cuide, pessoal, faça lavoura cedo. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Um produtor que você me diz um exemplo em Camacuã, Paulo Fonseca. Vá lá olhar a lavoura dele hoje, a B pode dizer para a gente, já deve estar toda prontinha, o Volziar também está toda prontinha, arrumadinha, para quando chegar a primeira janela de fim de setembro, outubro, início de outubro, eles já estão plantando no cedo, na melhor janela que existe. Eu acho que isso é muito importante, viu? Ó, nesse lado da economia para o setor. Antônio, eu vou te explicar um dos motivos que ele não quer falar de política. O nome dele foi meio que indicado aqui, a candidatura a prefeito. Ele está meio que saindo disso aí, viu? Aliás, seria um bom prefeito, né, Antônio? E daqui a pouco, quem sabe, para o Estado, estava falando também em política aí, um de vice, o outro de cabeça. O que tu acha, Antônio? Mas eu gostaria que tu fizesse essa análise aí, Antônio, mais global em cima desse momento também, político que acaba influenciando, logicamente, na economia, amigo. Um de cabeça, um de vista, está falando quem? É o Maurivan, quem mais está falando isso? Tu está falando como candidato também. Sim, sim. Não, ele até teria meu voto se eu morasse em Camaquã, sem dúvida. Uma pessoa que Camaquã certamente estaria muito bem servida. Né, Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês estariam muito bem de prefeitos. Se é que vai ter eleição também, né? Tem que ver se vai ter eleição. Agora, tendo eleição, não tenho dúvida que seria um bom prefeito. Alex, eu acho, eu assim como o Maurivan, embora não pelas mesmas razões, mas eu também não gosto muito de entrar nas questões políticas, porque as discussões políticas, elas terminam, não é a minha especialidade, eu converso como qualquer outra pessoa. Não tenho formação nisso, então me sinto um pouco prejudicado. Agora, tem algumas questões que para mim estão muito claras, né? Se o real, que é uma das moedas mais sólidas do mundo, porque a nossa moeda está sobre uma das maiores reservas internacionais do planeta, que garante que não tem ataques especulativos, etc. Ela se desvalorizou mais do que umas moedinhas porcarias que tem por aí, alguma coisa tem. Os bancos centrais, quando eles começam a baixar juros no mundo todo, e os emergentes também fazem isso, nós estamos no final do dia tendo como efeito a valorização cambial, ou seja, a valorização do dólar. O dólar ganha valor em relação a todas as moedas, porque as pessoas começam a pensar o seguinte, bom, se é para ganhar 3%, eu prefiro ganhar 3% nos Estados Unidos, que lá o papel é AAA. O Brasil está pagando 3%, mas não é nem grau de investimento, eu não vou botar meu dinheiro lá. Então as pessoas começam a sair daqui e isso, ao sair daqui, elas precisam vender reais e comprar dólares. Isso aumenta a taxa de câmbio. Só que quando a gente olha para o Brasil e olha para outros países, nós vemos claramente que o real perdeu mais valor do que a maioria das moedas emergentes. Isso não é a minha opinião, tá? Isso é o que está acontecendo. E se isso está acontecendo com uma moeda que está sobre grandes reservas internacionais, não é só o movimento dos juros que está afastando os investidores daqui. Existe também um conjunto político que não é adequado. E aqui eu não quero ser católico, né, no sentido de que alguém tem que ter a culpa, mas até porque eu acho que não tem nenhum santo, né, nesse nosso altar, não temos santo no altar, quer se enganar, se engana, está apaixonado, beleza, eu sei muito bem o que é paixão, eu mesmo sou um apaixonado pela minha esposa há mais de 20 anos, sei muito bem o que é paixão, nunca me apaixonei por político, mas eu entendo de paixão. Agora o que eu vejo é que nós não temos nenhum santo no nosso altar, e para o ambiente econômico, nós termos instituições não olhando para a mesma direção, e de novo, eu não estou aqui culpando A, B ou C, estou deixando claro que eu não vejo nenhum santo sobre o altar. Agora, quando as instituições executivo, legislativo e judiciário, elas começam a entrar em conflito, eu lembro de uma frase de um renomado economista austríaco que dizia que o crescimento econômico ele se dá nas águas calmas e não nas águas turbulentas. Ou seja, não é no meio da turbulência, da volatilidade,
da incerteza advinda das disputas políticas, que nós vamos ter um ambiente econômico próspero. E esta avaliação, muito mais do que minha, ela é do planeta, tanto é que a nossa moeda perdeu mais valor do que a média das demais. Ou seja, nós não estamos, lamentavelmente, a gente não vive um bom momento político. Né? Quem ouviu lá o vídeo do presidente e dos seus ministros, né, daquela reunião, nós vemos claramente, pelos termos que foram utilizados ali para outros poderes, que o clima está absolutamente azedo entre executivo, legislativo e judiciário, e o executivo dentro da sua separação entre União, estados e municípios. Né? E isso, independente de quem é o culpado, que para mim é o de menos, é muito mais do que a culpa, o que me interessa é o resultado. E o resultado realmente, para um país que precisa largar peso mortos, precisa, por exemplo, fazer um sistema tributário melhor para enfrentar a recessão que vem aí, como é que a gente garante uma aprovação de uma reforma tributária, por exemplo, com os poderes se odiando, né? Que parece que esse é o termo, parece que se odeiam. Como é que a gente aprova reformas, como é que a gente equilibra contas, como é que a gente, enfim, faz política, como é que a gente reorganiza o processo no Brasil quando as pessoas estão em conflitos. Então, é um momento político muito ruim que nós estamos vivendo, lamentavelmente. Se me permitam, eu vou chamar para falar conosco também o Volziar Longaray, que é um homem que lida diretamente com os produtores rurais, conhece bem essa atmosfera e até porque é um produtor também. Pontos de convergência e divergência daquilo que a gente ouviu até aqui. Volziar Longaray Júnior. Alex, é um prazer aí com o Antônio e com o Maurivan aí a gente fazer uma colocação. Eu queria, uma das coisas que me chamou a atenção nesse ano, até inclusive falando sobre exatamente o que o Antônio da Luz estava dizendo a respeito das oportunidades de negócio que surgem no ano que tu tem valorização do arroz, é uma coisa que esse ano, por exemplo, um trator de 110 CVs, que normalmente se vendia por 3.000 sacos de arroz, hoje está se vendendo por 2.200 sacos. Então isso aí vamos dizer, são praticamente aí 25% a menos de relação troca-produto. Então, acho que isso aí é importante, o que o Antônio colocou nisso aí, o Maurivan também posicionando aí nós, produtores, a respeito do consumo, que muitas vezes a gente sempre nos preocupou isso aí, no produtor, porque o consumo de arroz havia sempre caindo, e agora a gente está, o Maurivan nos trazendo isso aí, que é um novo momento, né, e que deve perdurar esse consumo. Então isso aí vai ser, o consumo interno aumentando, vai nos trazer uma garantia de ter maior preço aí, se mantendo em patamares maiores. Então isso aí para nós é importante. Eu acho que está sendo muito bem colocado aqui pelos dois, tanto pelo Antônio quanto pelo Maurivan. É uma live instrutiva. E agora eu vou provocar um outro assunto com o Maurivan. Esse assunto ele domina bem, diga-se de passagem, que são os subprodutos do arroz, os derivados do arroz. E eu desde já envio um abraço nesse momento para o meu irmão, meu companheiro, José Carlos Pires, que é quem lembra sobre os derivados. Como é que está nesse momento a colocação desses derivados no mercado, no consumo, Maurivan? Alex, eu não podia perder um momento para complementar o que o Antônio falou, que eu achei muito importante. Daquele que não tem, que não tem ninguém para botar no altar, eu complementaria isso e diria assim, ó, que o agronegócio brasileiro está no altar. Ele está em cima do altar. E isso causa muito problemas para os outros países, porque o Brasil produz soja, é o campeão da soja, produz milho, produz trigo. Então, o nosso agronegócio, algodão, madeira, etc., nosso negócio está incomodando muita gente. E isso irrita, incomoda muitos outros países. Nós não só produzimos bastante, nós produzimos por um preço muito bom. Nossa soja é ótima, tem um grau de mais elevado de óleo na extração. Então, isso, Antônio, vamos botar o nosso agronegócio ali em cima desse altar e vamos seguir a tua pergunta. O seu produto?
Os derivados. Os subprodutos. Respondendo, nós, lá da empresa, temos 40 tipos de arroz, 41 tipos de arroz, e temos o trabalho de subproduto. Casualmente, estou vendo que tem um aqui, ó. Não está aqui, a farinha de arroz. Sim, está aumentando o consumo do subproduto de arroz, a farinha de arroz, massa de arroz. Já existe bolachinhas. A massa de arroz está aí, exatamente. Obrigado pela propaganda. Sem glúten. Sem glúten. Ainda tem esse detalhe do glúten, eu nem falei isso aí. Está aumentando, sim, bastante os biscoitinhos de arroz. Agora estão trazendo máquinas da Alemanha e da Suíça, que fazem uns biscoitinhos, umas bolachinhas, chama de biscoito, de arroz pequenininho, muito saborosos. A gente está de olho nesse mercado aí também, viu? Vai crescer bastante. Antônio, a gente não pode deixar já, daqui a pouco encaminhando para o final, mas a gente não pode deixar de falar também sobre essa locomotiva que carrega o Brasil nas costas, que é a soja. Muito bem, diga-se de passagem, no Centro-Oeste, Mantopiba, mas infelizmente ruim aqui no Rio Grande do Sul no ano de estiagem. E eu já recorro imediatamente a esses valores da soja também, Antônio, a partir desse câmbio alto. E aproveito e te pergunto o seguinte, até que ponto esse câmbio, como está nesse momento, com a soja chegando a valer R$ 116, como valeu há 15 dias atrás em Rio Grande, é de fato realidade? E o que tem de superficialidade nisso, Antônio? Alex, essa também, mais uma pergunta difícil, mas muito boa. A soja nos Estados Unidos ela está valendo menos do que o custo de produzi-la. Se nós olharmos o hemisfério norte, de uma maneira geral, produzir soja está abaixo do custo de produção. O preço da soja em dólares está em níveis bem baixos. Ou seja, soja está valendo pouco. A soja no Brasil está valendo muito, por conta do câmbio. Ou seja, não é soja que nós estamos vendendo bem. Nós estamos vendendo bem o câmbio, na realidade. Porque quando convertemos para reais, dá um bom preço. Mas se nós pegarmos esses mesmos 116 que tu estavas mencionando, foi quando o câmbio estava cerca de 5,90, e dividir por esses 5,90, vai ver que dá um valor em dólar baixo. Ou seja, a soja em si não está valendo nada, o que está valendo é o câmbio. Então nós estamos com preços bons em razão do câmbio. Só que o que a gente planta? Soja ou a gente planta câmbio? A gente planta soja. Então, nós temos controle sobre a soja. Nós sabemos o que fazer com a soja. Agora, o câmbio é uma variável sobre a qual não temos o menor controle. E isto é algo que preocupa. Preocupa porque nós passamos a ter preços da soja absolutamente alavancados pela taxa de câmbio, a qual nós não controlamos. Então, quando vemos oportunidades como essas que nós tínhamos, por exemplo, 116, é evidente que são momentos da gente fazer bons negócios. Ainda estamos em momentos de fazer bons negócios. Porque, veja, Alex, muita gente me diz assim, poxa, Antônio, eu me arrependi de ter travado a 80. Porque tu vê, eu colhi e estava a 100 no meu município. E eu fico fazendo as contas, né? Antes da pandemia, até o final de janeiro, a taxa de câmbio estava 4,14. Quando começa a pandemia, ela começa a subir. Em 45 dias, ela sai de 4,14 para 5,80. Aí eu pergunto para os senhores, o que o produtor fez para que isso acontecesse? Nada. O que isso está dentro da gestão dele? Nada. É uma pandemia. Uma pandemia global, um problema seríssimo, gravíssimo, que trouxe a taxa de câmbio de 4,14 para 5,80. E isto elevou o preço da soja. Só que se não fosse a pandemia, se nós tivéssemos com o câmbio pré-pandemia, a soja hoje no interior, vamos pegar um ponto médio do estado, vocês estão mais perto do porto, mas num ponto médio do estado, ela não estaria mais do que R$ 74,00. Então veja, aqueles R$ 80,00 que ficaram aparentemente ruins, se não fosse a pandemia, eles seriam ótimos.
Ou seja, você não errou ao travar. Pelo contrário, você acertou na mosca ao travar aos 80. O que você não previa era uma pandemia. Agora, se você consegue prever até pandemia, por favor, me passe o seu telefone que eu quero estar em contato mais contigo, porque isto é uma coisa que me interessa profissionalmente. Eu preciso conversar com pessoas que têm o poder de adivinhar essas coisas, porque foi um fato, foi um lance do acaso ter uma pandemia e, por consequência, câmbio nessa altura. Maurivan, sempre quando eu faço uma entrevista com alguém que tenha um trabalho mais abrangente, seja no Mercosul, o Luiz Carlos, meu amigo lá de Santo Antônio da Patrulha, sempre faz a seguinte pergunta: e o Mercosul? Pergunta para ele sobre o Mercosul. Falaste aqui em Vietnã, falaste no Camboja, mas como é que está a nossa produção aqui, Argentina, Uruguai e Paraguai, Maurivan? Arroz? Arroz. Olha, a Argentina e Uruguai estão estacionados na produção. Paraguai aumentou em função de terras novas, né? Terras com poucos uso de defensivos agrícolas. E mesmo assim tem muitos brasileiros no Paraguai plantando e estão com preço um pouco mais baixo do que os preços brasileiros. E é uma reclamação que eu faço aqui, vou deixar de ir no ar aqui, assim, ó. Uma indústria, um supermercado que está em São Paulo, ele importa o arroz do Uruguai, do Paraguai, que ali eles fazem Foz do Iguaçu, São Paulo, que é exatamente 1.000 quilômetros, aquela rodovia ali, com 4% de ICMS. Eles pagam 4% quando o ICMS entra na fronteira, no Paraguai, no Paraná, e quando chega em São Paulo, eles empacotam, vende para o supermercado com 4%. Esse é o custo do arroz importado. O gaúcho, se nós começar a falar aqui, nós temos o Funrural, todos sabem, nós temos o CDO, que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Lavoura Ouriculara, das sementes, do IRGA. Nós temos 7% de CMS, de 4 para 7 são 3 só de CMS, aqui são 3 a mais. E eu acho que isso... Tem o frete. E isso nós temos que mudar, porque não é possível, nós não podemos incentivar a lavoura do vizinho, primeiro a nossa, isso não existe. E eu já comentei isso com o Luiz Carlos Reis, que é nosso amigo, muito amigo de vocês, do Paulinho, né? Mas não dá, pelo menos tem que botar o piso de COFINS, algum custo a mais para justificar, porque não tem como. O Catarina, o arroz Catarina produz 1 milhão de toneladas, faz a conta, 1 milhão de toneladas. Quantos sacos são, pessoal? São 20 milhões de sacas. Pense bem, cada tonelada é 20 sacos de arroz. O Santa Catarina produzindo 1 milhão de toneladas, são 20 milhões de sacos de arroz. Eles não pagam CDO. Nós, gaúchos, aqui pagamos CDO. 68 centavos por cada saco. Não hoje é 1%. Esse 1% custa caro. E isso está dentro da cadeia do arroz. Não adianta dizer, não, quem paga é a indústria. Não é bem assim. Quem paga é a cadeia do setor. Começa no produtor, na indústria e lá no supermercadista. Está dentro ali. Se a gente não tem menos custo, a gente consegue apurar mais lucro. Então, assim, tem que cuidar disso aí. Nós temos que lutar para nós baixar, aumentar a tributação das importações, protegendo o nosso produtor, nossas indústrias e o mercado nacional do arroz. Um complemento do Volziar Longaray. Não, eu até vou entrar por causa o Lucas Martins aí fez uma pergunta para o Maurivan a respeito do preço do arroz no mercado, vai se manter, a pergunta é essa, e mandou um abraço para o pessoal do Capão da Moça, o Lucas Martins, nosso. Obrigado pela participação aí na nossa live. Antônio, já vamos fazer o encaminhamento então para o final, fique à vontade aí para as suas considerações, depois a gente passa para o Maurivan e assim a gente vai fechando essa live, diga-se de passagem, muito instrutiva, repito. Alex, antes dos meus agradecimentos, dos encaminhamentos, enfim, eu gostaria só de fazer já que eu e o Maurivan praticamente concordamos em tudo hoje, eu só queria trazer um pequeno ponto de discordância, mas eu tenho certeza que ele também pensa desse jeito.
eu não quero atrapalhar os outros, tá? Porque criar armadilha para os outros, um dia a gente se descuida e pisa nela. O que a gente precisa mesmo é fazer uma reforma tributária que preste aqui no Brasil. Todos esses pontos que ele elencou do ponto de vista tributário, é absolutamente correta a análise dele e é absolutamente revoltante nós vermos essa quantidade de impostos inúteis que nós pagamos. Agora, e não conseguimos competir. O sujeito, para comprar o arroz importado, paga menos imposto do que ele comprar o produto nacional. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Agora, eu não quero aumentar o imposto dos outros, eu quero baixar o nosso. Através de uma reforma tributária, a gente não pode mais ficar adiando isso. A gente precisa fazer uma reforma tributária. Não dá mais para chegar aí na frente do Vozeari e negociar um trator com ele e saber que eu estou negociando 75%, porque 20% são impostos. Mesmo que ele não esteja destacado da nota, ele está ali em cada componente, em cada parte daquela máquina tem imposto. Então, e essa realidade é uma realidade que nós, como brasileiros, nós precisamos enfrentar. Agora, para finalizar, Alex, eu queria agradecer muito, muito mesmo o convite da Fortral para estar aqui nessa data importantíssima, nessa data dos 26 anos, uma data que tem muito a ser comemorada. Estamos num ano atípico, num ano diferente, num ano que a maior parte das empresas estão preocupadas em simplesmente não fechar, e está aqui a Fortral comemorando que vai mais um ano que se passa, um enorme de um revendedor Valtra, importantíssimo na região, importantíssimo para todos. Então acho que isso precisa ser muito celebrado. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter dialogado e debatido com o Maurivan, a quem agradeço, uma pessoa que tenho muita simpatia e respeito, primo do meu querido amigo, irmão Nestor Hein, que fala quase que diariamente e bem do Maurivan. Então é um prazer estar também com ele, e um prazer muito grande ter feito parte, de alguma forma, desse trabalho grande e bonito que cada colaborador da Fortral faz. E sem dúvida, né, Alex, estar contigo nesta noite, como em todas as outras oportunidades, é sempre um prazer muito grande, além de todos os produtores de Camaquã, por quem eu tenho um carinho e um respeito muito grande. E vou te informar que o broadcast está saindo do forno. Antônio, aproveitando mais um pouquinho aqui a tua experiência, eu sei que tu não és profeta, assim como os meteorologistas não são, mas economistas sempre a gente consulta para saber de futuro. Quando é que volta a normalizar tudo, Antônio? Os economistas, eles não adivinham, né? Eles fazem modelos matemáticos que tudo é mais constante, ou seja, se tudo permanecer como está, a gente deve acertar, né? Nós não erramos, o mundo é que muda, né? Agora, honestamente, eu não sei se é pessimismo da minha parte, ou quem sabe um pouco uma dose de ignorância sobre pandemias, mas sinceramente, Alex, eu não considero isso um novo normal como muitas pessoas o fazem. Para mim isso não é normal. Tá? Não tem essa de, para mim, tá? Não é, estamos vivendo um novo normal. Não estou vivendo um novo normal, eu estou vivendo um período anormal. Normal é o que nós tínhamos e o que nós vamos voltar a ter. A questão é quando. Acho que nós só vamos voltar a ter uma vida normal quando nós sentirmos uma picadinha no braço. E essa picadinha se dever à vacina. Sentiu uma picadinha da vacina, a vacina está disponível para todo mundo, nós vamos ter uma imunização de toda a população a partir da vacina. Bom, aí a gente volta a ter uma vida absolutamente normal, como a gente sempre teve. Agora, esta pandemia é uma pandemia pela qual ninguém escolheu passar. Eu não escolhi passar por isso, tu não escolheu, o pessoal da Fortral não escolheu, o Maurivan não escolheu, ninguém escolheu passar por isso. Agora eu vou dizer uma coisa para ti e para todos. Todos nós podemos escolher como nós vamos sair deste processo. Ninguém escolheu entrar nesse processo, mas é uma escolha como nós vamos sair. Se nós sairmos desse período aprendendo a lidar com as dificuldades que ela nos trouxe, se nós sairmos dela com a capacidade de nos adaptar
a situações estressantes e difíceis. Poxa vida, nós não podemos estar hoje trabalhando aí em Camaquã. Tudo bem, mas nós estamos em Camaquã hoje, nós estamos na Fortral hoje. Não é do jeito normal? Não, não é, mas estamos. Nós precisamos aumentar a nossa eficiência. Tem muitas coisas dessa pandemia que nós podemos tirar de aprendizado. E isso é o que vai definir o como nós vamos sair dela como indivíduo e como sociedade. Não é a forma como nós entramos, mas é a forma como nós vamos sair é que eu estou preocupado. Antônio, muito obrigado. A Fortral agradece, eu como teu amigo também agradece, a diretoria da Fortral agradece pela tua sempre prazerosa companhia e mais do que isso, instrutiva companhia. Um grande abraço e agora eu vou fechar também com o Maurivan e depois ainda tem um convite no final para fazer aos senhores. Maurivan, muito obrigado pela tua participação. Eu queria dar um elogio para a Fortral por ter escolhido um participante da live como do nível do Antônio da Luz. Eu sou admirador dele, já assisti várias palestras e sei. E tu deu um aperto nele no fim aqui para essa resposta, como sai da pandemia, é uma resposta complicada. Né? Mas eu diria assim, ó, a pandemia é uma coisa que pegou a gente de surpresa. Tipo assim, aquela vez que teve a última Copa do Mundo, né? As pessoas diziam, o Brasil tem 210 milhões de técnicos de futebol, né? Hoje nós temos 210 milhões de técnicos em infectologia. Todo mundo dá opinião, tem opinião complicada, errada. Na verdade, pegou a gente de surpresa. E o Antônio demonstrou muito bem isso aí, ó. Mas eu diria assim, uma coisa muito simples, aquele isolamento parcial, né, que é o isolamento dos grupos de risco, né, horizontal, né? Para mim é o que mais importa, né? O que o Antônio falou ali, ó. Isolar aquelas pessoas de risco, né, os comórbidos que têm alguma doença mais grave e as crianças. E nós aqui que somos saudáveis aqui, pessoal, vamos trabalhar, esse país não pode parar. Isso que me chateia, porque só o que já aconteceu de prejuízo no país e o que vai acontecer de desemprego e de fome, isso é um absurdo e isso chateia muita gente. E agradeço, então agora sim, a vez do agradecimento, agradeço a Fortral, o Paulo Fonseca, a Gisela, meus grandes amigos, a Betânia e a Paola, o Volziar está presente, as pessoas que estão aqui, o pessoal da Fortral também, e a tia, Alex. E dizer que me senti muito honrado e espero ter contribuído de alguma forma para essa live. Muito obrigado. Sem dúvida, contribuiu e foi um acerto também da diretoria ter te convidado, porque trouxeste aqui muitas informações que eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo nesse momento também pegou isso pela primeira vez, como eu peguei muitas informações aqui, seja do Maurivan, seja do Antônio. Aliás, agradecimento aos senhores e senhoras que estiveram conosco até aqui nessa live. Tem perguntas, infelizmente o tempo não permite que a gente as responda, né? Mas fica para a próxima, até porque nós teremos uma outra live, agora da outra empresa da família Fonseca, que é a do Rancho King, que acontece no dia 4, né, Betânia? Já vamos convidar o pessoal. Exatamente, pessoal. Então, dia 4, na próxima quinta-feira, teremos uma outra live, fazendo parte ainda da programação dos 26 anos da Fortral, contudo, em parceria com a Rancho King, porque convidamos, então, a doutora Mara Gross para explanar sobre o manejo e também explanar sobre todo o conhecimento que ela tem da cultura do arroz. E também convidamos para fazer essa live juntamente com ela, a meteorologista Jossana, que é do IRGA, que vai nos trazer, então, as perspectivas meteorológicas, então, para essa safra, para todos os produtores conseguirem se organizar corretamente para plantarem no momento adequado. A força da mulher. Doutora Mara Gross, especialista, trouxe um trabalho ano passado sobre a entrada de água nas lavouras, o tempo certo, eu não tenho dúvida de que ela vai falar sobre isso também. E a Jossana, uma especialista também em tempo. Eu fecho essa live e tão logo aqui a gente fecha, a gente vai colocar 2 vídeos para os senhores poderem ver um pouco do trabalho, seja da Fortral, seja da Rancho King. Fecho com a Paola Longaray, diretora da nossa Fortral.
Alex, já podemos assim fazer um fechamento dessa live. Muito feliz com todos os acessos que tivemos, as curtidas, os compartilhamentos. Já declaro desde já que foi um grande sucesso e com certeza foi um sucesso porque tivemos palestrantes aqui nos dando muita informação de qualidade para o produtor rural. Quero agradecer de coração, nosso muito obrigada, em nome de toda a equipe da Fortral, ao Maurivan, que está aqui do meu lado, que sou suspeita em falar, já pego emprestado, ser grande amigo do meu pai, meu amigo também. E ao Antônio da Luz, essa sumidade, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco, neste momento em que estamos todos conectados digitalmente. Nosso muito obrigada a todos os produtores que também nos assistiram. Obrigado, Paula. Empreendedorismo, uma palavra comum, só que nunca se teve, não só no Brasil, no mundo, tanta importância. E é num momento como esse, é que a gente vê o quão é importante, o quão é capital para a própria sobrevivência nossa, como seres humanos, dos negócios, das empresas. O empresário tão criticado lá atrás, hoje, quando mantém os empregos, ou quando decide não fechar o seu negócio, ele tem que ser aplaudido. E nós estamos aqui hoje, nesses 26 anos, dentro de um negócio que é próspero e que se mantém, e que se manterá por outros 26, outros 30, 50 anos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima live. Convido-os para assistir esses 2 vídeos. Um abraço. Só a Fortral tem a Semana TAC. Uma semana inteira de desconto e condições especiais para você. Semana TAC será de 1º a 6 de junho. Acesse pelos nossos canais digitais, sem sair de casa. Durante a semana terá roleta online de descontos, preços especiais em agricultura de precisão, condições em maquinário, pacotes para reformas de colheitadeira e planos de manutenção. Acesse os nossos canais digitais e confira sem sair de casa. Semana Ataque Fortral. Acesse e participe. Olá pessoal, me chamo Frederico Bartz Menezes, cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, onde há 10 anos cultivo arroz e soja em terras baixas, na várzea. Já tive experiência com outras empresas de semente e desde que comecei com a semente Rancho King, minha produtividade aumentou. E nessa safra obtivemos um recorde de produtividade, com 228 sacos seco e limpo por hectare. Comecei o plantio de arroz dia 23 de setembro. Com uma temperatura de 6 graus e densidade de 90 kg de semente por hectare. Tomei essa decisão confiante na qualidade da semente e do TSI realizado pela Rancho King. Terminei o plantio das 600 hectares de arroz dia 2 de outubro. E logo após tivemos uma precipitação de 430 milímetros em Camaquã. E mesmo assim não tive problema distante de plantas e conseguimos fazer um manejo de irrigação e fitossanitário adequado, permitindo alcançar em algumas áreas a incrível marca de 270 sacos seco e limpo por hectare. Para a próxima safra, pretendo antecipar a irrigação do arroz para o estágio V1 e V2, conforme a doutora Mara Gross, pesquisadora do IRGA, preconiza. Mas para isso é primordial ter uma estante uniforme de plantas, que só é possível através de uma semente com alto vigor.